Aleluia, 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 aleluia. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, boa tarde. Boa tarde. Então, mais uma vez, saúdo todos com muita paz. Em primeiro lugar, queria saudar o Padre Primo com muita alegria. E também agradeço o ministério do Senhor comigo. Queria saudar o Senhor e a Senhora, todos vocês que neste dia, o nosso santo padroeiro São Benedito, vieram para nós rezarmos juntos, mas o bispo também quer saudar o time que me ajuda aqui na frente. Eu tenho algumas pessoas que são mais do Antigo Testamento e outras que são mais do Novo Testamento. Então vamos ver o nome do meu cerimoniário. Teodoro. Vocês entenderam o nome direitinho? Ah, tá baixo. Eu vou ter que trocar de microfone. Alô! Aqui está mais alto? Gente de Deus, até eu vejo vocês melhor daqui.
Então, o Teodoro, Mateus, Marcela, Marcele, é isso, Marcele? A Marcela eu ajuntei aqui antes para ela me ajudar, né? Obrigado, meu Marcele. E a senhora é a Fabiola, né? A Sandra. E o Ernesto? Oi? Ah, o Ricardo. Queria também saudar o coro, tudo gente da minha idade, adolescentes, né? Nós, alegria muito grande, que bom. E faz muito bem cantar. Rejuvenesce, mantém o equilíbrio da nossa alma e do nosso coração. E mais uma vez, saudação a cada um dos senhores e das senhoras, nós que viemos neste dia escutar o que Deus nos quer dizer hoje, através desta grande solenidade, nosso padroeiro São Benedito, e nós também queremos falar da nossa vida, do nosso dia a dia a Deus. No Evangelho, Jesus então, ele fala, ele diz, ele proclama as bem-aventuranças sobre os próximos dele. Ele diz várias vezes, bem-aventurados. E lá no meio ele diz, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Lucas, lá no capítulo 10, antes de ele falar do bom samaritano, aquele que acude aquele senhor que estava deitado à beira da estrada e fora atacado por ladrões, logo antes disso é narrado que Maria Santíssima, com alguns primos de Jesus, eles vão ao encontro de Jesus e não conseguem porque tem muita gente ao redor de Jesus. Então algumas pessoas falam para Jesus, a tua mãe e os teus irmãos estão aí, querem te ver. Aí Jesus diz, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aí Jesus olha para as pessoas que estavam sentadas ao redor dele, e ele disse, minha mãe, meus irmãos são aqueles que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Veem Deus aqueles que escutam a palavra de Deus e a colocam em prática. Maria Santíssima, nós não temos dúvida nenhuma disso. Maria Santíssima, ela é a primeira ouvinte da palavra de Deus. Ela escutou com muita atenção o arcanjo Gabriel, quando ele foi conversar com Maria Santíssima, para ela aceitar ser a mãe do Filho do Altíssimo. Maria Santíssima, nova, ela escutou com muita atenção o arcanjo Gabriel, muita atenção. Certamente foram duas conversas longas. Certamente a primeira vez foi quando Maria Santíssima foi ao poço buscar água, assim os estudiosos entendem. Devem ter conversado meia hora, uma hora. E a segunda vez foi na casa de Maria, segunda conversa. Maria Santíssima, ela foi prestando atenção. Quando ela conseguiu escutar, ou seja, ouvir, entender, compreender, isto é escutar, ela disse, aqui tem quem está pronto para praticar esta palavra, para esta palavra se tornar visível. E o próprio arcanjo proclamou Maria Santíssima de toda pura, cheia de graça. E nós sabemos que ela é, desde a concepção, imaculada. Então Maria Santíssima é esta que Jesus proclama bem-aventurada porque ela vê Deus. E ela de fato viu Deus, toda a vida dela. Certamente no início, quando Jesus nasceu, os primeiros anos,
Maria Santíssima, como ela era humana, ela ia olhando para aquela criança. Ela chega em Nazaré, aliás, em Belém. Aí não tem lugar para nascer. Ela deve ter pensado, mas será que ele de fato é o Filho do Altíssimo? Mas não tem nem lugar para ele nascer. Como é que nós vamos fazer? Aí José e ela, inspirados pelo Espírito Santo, fazem a volta e vão por detrás da cidadezinha de Belém, e eles encontram um lugarzinho preparado, que é a grutinha, e ela dá a luz. Então só os dois lá. E Maria ali sempre atenta. De repente, durante a meia-noite, vêm os pastores, claro, sujos, fedidos de ovelhas. Eles vêm lá daquele jeito, não sabem nem o que fazer, porque eles não são de praticar religião, mas eles foram mandados pelo anjo de Deus e eles obedeceram. Chegaram lá e mostram do jeito deles a homenagem à criança. E Maria Santíssima certamente olhou de novo. Mas aqui tem um mistério que eu não estou conseguindo. E ela foi escutando. Não demorou muito e vieram 3 magos. Mas magos? E os sacerdotes? E os levitas? E ela buscava compreender com textos do Antigo Testamento, da Sagrada Escritura. De repente, de manhã, ela acorda e José cedo diz: Maria, nós precisamos ir para o Egito. Mas por que, José? O anjo veio falar comigo, Herodes quer matar a criança. E Maria de novo: mas será? Mas como? Ah, mas se o anjo foi falar com José, Deus está cuidando de tudo. Tudo que está acontecendo é de fato providência de Deus. E ela talvez se lembrou daquela frase lá no Isaías, que Deus coloca aqui: ele chamou o seu filho do Egito, e lá vai ela para o Egito. Mas ela não esquece nada disso, vai meditando tudo isso em seu coração. A pura de coração que escuta, e na medida que ela compreende, ela pratica, ela confia, ela avança. E assim, Maria, depois ela levou a criança ao templo. Aí temos aquela frase dura do velho Simeão. Ela de novo ter pensado: mas que coisa! Cada frase que eu escuto sobre o meu filho, e ele ainda diz para mim: uma espada vai atravessar a tua alma, ele será sinal de contradição. Aí vem a senhora idosa Ana também profetizar. E eles vão para casa, vão vivendo, sobem para Jerusalém quando Jesus tem 12 anos e voltam e se dão conta que Jesus não estava com eles. Eles voltam para o templo, encontram Jesus no templo, no meio dos doutores. E Maria: filho, eu e teu pai estamos há 3 dias te procurando. Aí Jesus olha para eles: vocês não sabiam que eu devo estar nas coisas do Pai, na casa do Pai? E Maria Santíssima sempre aprofunda o escutar. Assim foi toda a vida dela. Todos os acontecimentos de Jesus, ela ia escutando, crescendo na compreensão, sem duvidar de Deus. Sempre pura de coração, sensível à palavra, e cada vez mais se comprometendo com aquele sim que ela deu no início. Então, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Tua mãe e teus irmãos estão aí fora, querem te ver. Quem é minha mãe e meus irmãos? São aqueles que escutam a palavra de Deus e a colocam em prática. Nós que estamos aqui hoje, nós precisamos nos perguntar assim: o que eu já escutei da palavra de Deus? Qual palavra eu escutei que eu faço? Se eu escuto e faço, tendo escutado e fazendo a palavra, eu vou me tornando puro de coração. E neste processo eu vou vendo Deus no meu viver. Eu vou percebendo a presença de Deus. Deus está comigo, Deus me envolve, Deus está nos fatos, Deus está nas pessoas.
E eu vou meditar sobre isso. Eu vou meditar sobre isso. Mas para tanto é preciso escutar, estar profundamente sintonizado, com muito respeito a Deus que me envolve, que conversa, que fala. O nosso padroeiro, ele era uma pessoa naturalmente meditativa. E depois que ele foi para Sicília, quando ele se tornou frade, ele entendeu que Deus chamava ele para as grutas. Então ele viveu anos nas grutas, nos eremitérios, meditando, escutando. Aí depois os papas, eu acho que foi Clemente VI, mandou que os freis todos voltassem para o convento. Aí ele voltou para o convento. E aí ali ele começou, porque alguém deu ordem para ele, o superior, ele começou a trabalhar na cozinha. E ele tinha jeito para trabalhar na cozinha. O aperitivo, Padre Primo, que ele fazia para os frades, ele pegava antes do almoço um pedacinho de mandioca, aí ele palitava a mandioca como se palita batata inglesa, jogava dentro de aquele azeite e óleo alto numa panelinha. Quando estava bem quente, ele largava os palitinhos dentro, que eles faziam assim. Tsh. Aí quando eles estavam bem marronzinho, ele tirava, não com a mão, mas com a espumadeira, para não queimar a mão. Aí ele colocava em cima de uma toalha, de papel toalha, e colocava um pouquinho de sal em cima. Aí ele chamava os frades para virem comer com uma cervejinha já na mão, assim. Era muito gostoso para eles, era um bom cozinheiro. Só falei para acordar, viu? Assim todo mundo acorda. Mas pode fazer em casa, é muito gostoso, viu? Depois que ele trabalhou um tempo na cozinha, São Benedito foi eleito superior da casa, do convento. Com muita habilidade, ele obedeceu, deu o seu melhor, mas depois ele voltou de novo ao trabalho humilde. No meio desta vida de escuta da palavra de Deus, de estar atento, ele se deu conta de muitas necessidades do povo onde ele estava. Todas as pessoas procuravam a ele. Como ele tinha certeza absoluta que Deus estava presente, ele falava com Deus, Deus age. Ele fez muitos milagres desta maneira, não duvidava da presença de Deus. Isso é importante para nós. Porque vocês que estão aqui, vocês também podem fazer estes milagres. Vocês podem abençoar. A bênção, todo batizado pode dar a bênção. Mesmo uma pessoa vem pedir, podia abençoar a água? Pode abençoar, não precisa ser o padre não. Pode abençoar o terço? Pode abençoar meu filho? Pode abençoar. Posso abençoar a casa? Pode abençoar a casa. Nós estamos no mundo para sermos sinais de bênção, em sintonia com Deus. Então, para nós sermos bênção, não deve ser algo dito de boca para fora, algo superficial, externo, não. Eu tenho certeza que Deus está comigo, na minha palavra sai o hálito de Deus, e eu profiro Deus sobre a necessidade que está diante de mim. Então o nosso querido padroeiro, ele foi um homem que aprendeu do Evangelho a escutar e a não duvidar. E ele foi se tornando cada vez mais puro de coração, e ele via Deus na realidade que o circundava. E aquilo que Jesus mais pede a nós, e quando ele vê que isto acontece, ele brada em louvores aos céus e reza ao Pai. Ele diz, eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. É quando o amor do Pai é amado. Guardem essa palavra. Quando o amor do Pai é amado, o bem-querer do Pai é acolhido por nós, é amado. Quando eu acolho e eu amo Deus, o amor do Pai é amado, que se chama Jesus Cristo e Espírito Santo. E então, a beleza do Filho, a beleza de Jesus se irradia sobre a nossa face. Só isto nós precisamos buscar neste mundo: acolher e amar o Pai,
que o amor do Pai encontre amor em nós e permitir que a beleza do Filho se irradie sobre a nossa face. Nós viemos na missa para isso. As nossas pastorais é por causa disso e acontecem porque eu acolho o amor do Pai e eu quero que o amor do Pai chegue aos outros. Então, o essencial da nossa missão no mundo é eu me abrir para acolher a presença amorosa de Deus que nunca se esquece de nós. São Benedito soube acolher a presença amorosa de Deus, certamente. Ele recordou muitas vezes aquela expressão bonita de São Francisco, que caminhava de um lugar para o outro, chorando, dizendo: o amor não é amado. O amor não é amado. Mas, para tanto, nós precisamos, como fazia São Benedito, deixar o celular de lado por longos minutos e nós também procurarmos um eremitério para rezar em silêncio, para meditarmos, para nos refugiarmos na interioridade de Deus, para escutar, preparar o nosso corpo para a prática da palavra escutada, tornando-nos assim puros de coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,